Fala, gente! Robson Ramos aqui, canal Tricolaço no ar, para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, quinta derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, tentar ser... Eu não quero demorar, cara, porque senão a gente começa a perder tempo com besteira, mas vamos lá. Bom, primeiro, naquela minha listinha de jogos que eu falo aqui sempre, esse era um jogo não, ou seja, era um jogo perdível, sob condições normais, era um jogo perdível. Então, perder para o Atlético Mineiro na Arena MRV não me espanta. Eu sempre faço questão de dizer aqui, a questão é como é que você perde. Isso diz muito sobre o resultado da partida, e se ele é justo ou não. Agora, perder ali é normal. Então, nessa conta tá tudo certo, não vou arrancar o cabelo, porque o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro na sua casa. Inclusive, porque eu acho que hoje a gente nem pode levar em conta a situação atual do Atlético, né? Porque o Atlético hoje, para azar do São Paulo, teve quase a totalidade da volta dos seus jogadores que estavam fora. E o Milito tem razão, o técnico do Atlético Mineiro, quando disse há 3 jogos, numa das coletivas, depois de uma das derrotas do Atlético recentes, que o time estava sentindo demais a falta dos jogadores que estavam na Copa América e contundidos. É verdade. O Atlético Mineiro era o time que jogava o melhor futebol do campeonato antes da Copa América. Aí ele começou a perder jogadores, perdeu também os convocados e aí desarticulou. E aí aconteceram aquelas coisas de perder de 4-1 pro Palmeiras, do Vitória de 4-2, semana passada perdeu pro Flamengo. O time ficou muito desarticulado e o Atlético tem um problema de defesa, sobre o qual eu vou falar aqui também. Porque passa a falta de possibilidade do São Paulo ganhar, passa por isso também. Mas esse time completo ou quase completo, ele é bem melhor do que o time que estava jogando até a semana passada. E o Atlético recuperou um pouco desse jeito de jogar hoje. E para azar do São Paulo foi hoje. Agora, tem aquela coisa do São Paulo também ter, sei lá, o azar ou o que é de ressuscitar morto, né? Porque o Atlético estava 200 jogos indo mal e foi se recuperar justamente hoje. Agora, vamos lá. Por que eu disse sobre a defesa ser determinante, a defesa do Atlético ser determinante no fato de São Paulo ter vencido o jogo, não ter vencido o jogo, ter perdido, enfim. Porque a derrota do São Paulo hoje, apesar de perder para o Atlético lá ser normal, está na conta da falta de inteligência do time. O São Paulo foi pouco inteligente ao longo de todo o jogo e displicente também em algumas situações. Eu explico por quê. Os 15 primeiros minutos foram do Atlético. O Atlético entrou em campo, dominou o São Paulo. Esses jogadores que voltaram já têm a memória do jogo, e o jogo do Atlético é um jogo agrupado de aproximação, de toque de bola rápido. É muito difícil você pegar um time assim. E naquele começo de jogo o Atlético estava muito bem na partida. E o São Paulo não conseguia sair. O São Paulo não acertou sua saída de bola até 16, 17 minutos. No meio dessa bagunça toda, sai o primeiro gol do Atlético. Tem algumas coisas a considerar aí. Tem uma falta em cima do jogador do São Paulo que não é marcada, e ele dá uma falta que eu também não marcaria do Luiz Gustavo em seguida. A gente vai falar, eu vou falar da arbitragem depois, num trecho à parte aqui do vídeo. Mas com falta ou não, a questão é toda assim: o São Paulo toma o gol porque o São Paulo não tomou um cuidado, deixar a gente na sobra para o rebote que poderia acontecer. O Hulk bate a falta sempre muito bem. O Rafael merece elogio porque ele consegue interceptar a bola do Hulk. Agora, é uma bola muito forte que rebate e sobra para o Vargas sozinho. Tem ninguém perto dele que poderia estar ali para pegar esse rebote e chutar para fora. Mas ok, ainda assim está tudo certo. Quando passa dos 16, 17 minutos, o São Paulo começa a inverter o domínio e logo em seguida faz o seu gol, né? Aquela jogada dentro da área. E atenção, porque o gol do São Paulo, a forma como o gol do São Paulo é feito, revela como o São Paulo perdeu a chance de ganhar o jogo hoje.
Porque o São Paulo consegue ficar com a bola dentro da área do Atlético com 3 jogadores diferentes, sem que ninguém tenha a bola perdida, apesar dos zagueiros do Atlético colocarem o pé para tirar e não conseguem. Ela sobra para o Lucas, ele bate de um jeito tão certo na bola que ela vai no único lugar que dá para entrar. E o goleiro do Atlético, Matheus, não é um goleiro ainda bastante inseguro, né? Que erra um pouquinho. Bom, o São Paulo empata o jogo e vira a vantagem. O São Paulo melhora em relação ao Atlético. O São Paulo joga muito mais do que o Atlético todo o restante do primeiro tempo. Toma o segundo gol. Toma o segundo gol porque acontece de novo um momento de displicência. O Gustavo Scarpa não fez uma grande partida, apesar de ter aparecido lá na eleição da Globo. No segundo tempo, sim, mas no primeiro tempo ele não fazia uma grande partida. Mas tem uma coisa que o Gustavo Scarpa faz bem e todo mundo sabe que ele faz bem. Se ele pegar a bola fora da área, no bico da grande área, ele vai usar a perna esquerda e bater com força na direção do gol. Se ele encontrar espaço para isso, a bola vai no gol e ou o seu goleiro tira, ou algum zagueiro tira. Se isso não acontecer, ela vai no gol. Então você não pode dar a chance dele bater. Ele teve a chance mais de uma vez no primeiro tempo. E na última vez, no final do primeiro tempo, ele consegue ajeitar, consegue bater, e aí a conta é da falta de sorte, cara. Não tem o que falar. Isso acontece, faz parte do jogo. O Rafael está na bola. Se você observar a trajetória, o chute, o Rafael está na bola. Se ele fosse bater roupa, frangar e tal, é outra história, mas ele está na bola. O Alan Franco, com a melhor das intenções, mas que não fez uma boa partida hoje, bota a cabeça para interceptar. A interceptação de cabeça do Alan Franco desvia a trajetória da bola da posição que o Rafael estava para defender, por 1 segundo. E aí a bola bate na barriga do Paulinho e entra. Sim, bate na barriga. Não tem mão ali. Também vou falar disso no capítulo da arbitragem. Mas enfim, o segundo gol do Atlético Mineiro vai para conta da falta de sorte. Não tem outra explicação. O São Paulo era melhor, não merecia tomar aquele gol. Mesmo assim, comete um erro, que é permitir... Primeiro, o Igor Vinícius dá um passe errado, a bola cai com o Gustavo Scarpa, e aí o segundo erro é dar o espaço permitindo que ele chute. Mas ainda assim, está na conta da falta de sorte esse gol. Vamos lá. Segundo tempo começa com o mesmo equilíbrio e com o São Paulo levemente melhor. O que acontece com o São Paulo aí é o seguinte. Aconteceu no primeiro tempo 2 chances claras de gol do Ferreira. E aconteceu no segundo tempo 1 chance clara de gol do Luciano. Isso, chance de gol. Você tem mais 2 ou 3 lances do Ferreira, onde ele tem que cruzar e chuta, ou onde ele tem que chutar e cruza, e mesmo às vezes acertando o lance, não era para ter feito aquilo. São decisões tomadas erradas, o futebol, a bola, como se diz aí, não perdoa. E nem estou falando mal, acho que a partida do Ferreira foi muito boa, mas o problema foi que faltou inteligência a ele, e faltou inteligência ao São Paulo no seguinte sentido. O ponto fraco do Atlético Mineiro é a sua defesa. Não foi só pelo talento do Palmeiras, que o Palmeiras fez 4 gols, ou o Flamengo a mesma coisa. Foi também porque a defesa do Atlético ajuda. E ajudou hoje. Foram várias vezes na partida em que, ao tentar sair, o Atlético saía errado, a bola caía no pé do jogador do São Paulo. O jogador do São Paulo que se aproximava com um pouco mais de esforço, conseguia desarmar o jogador do Atlético Mineiro e caminhar em direção à sua área para tentar o gol. Isso aconteceu várias vezes. Só que em todas as vezes que aconteceu, o São Paulo errou na decisão final. Então teve o Ferreira, que era para passar para o Lucas, e tocou para dentro da área, do lado que estava o Caleri, a hora que ele trombou com o zagueiro e caiu. O Nestor, que era para cruzar na área, e tocou com um passe reto no meio da intermediária, e deu tempo, e o passe foi mal feito, e deu tempo do zagueiro interceptar. Teve bola que o Lucas roubou, foi em direção à área, ele conseguiu até ter espaço para abrir, para tentar o chute, preferiu dar um passe errado. Isso aconteceu, eu estou contando 3, mas aconteceu pelo menos mais 3 vezes. E isso aconteceu depois do Alan Franco expulso, inclusive. Esse lance do Lucas aconteceu depois do Alan Franco expulso, que vai entrar no capítulo da arbitragem também. Então, na derrota de hoje, sem dizer que o time foi uma porcaria, porque não foi, faltou inteligência ao São Paulo. E a inteligência era
cercar esse sistema defensivo do Atlético todo perdido, porque uma hora a bola ia sobrar. Aliás, ela sobrou, mas ia sobrar limpa em condições de o São Paulo marcar gol e os seus jogadores não aproveitaram. Foi por isso que o São Paulo perdeu o jogo hoje. O motivo é esse. Agora vamos ao capítulo arbitragem. Cara, é muito complicado falar de arbitragem para mim. Muito. Porque eu reclamo de arbitragem quando a arbitragem prejudica o meu time porque deliberadamente errou. O Marcelo de Lima Henrique é um árbitro caseirão, todo mundo sabe disso. Então, se ele tiver que escolher marcar uma falta para o Atlético ou para o time de fora, ele vai marcar para o Atlético, assim como outro dia ele apitou o jogo do São Paulo contra o Bahia e aconteceu a mesma coisa. O jogador de São Paulo tropeçou, falta para o São Paulo. O jogador do Bahia era empurrado, se fosse no jogo em movimento, nada acontecia. Só que é curioso, você não pode contestar nem o lance que ele marca, nem o que ele não marca. Ele é esperto, ele é veterano, e ele não é sujo, mas ele é o caseirão clássico. O que o caseirão clássico faz? O que a regra prevê que é falta, aquele encostão, para o time da casa ele marca. Para o time de fora, ele deixa passar, que é uma coisa que acontece em todo jogo de futebol. Aquela coisa do árbitro que deixa o jogo correr. Então você não consegue reclamar de nenhuma das duas coisas. A primeira você fala, pô, foi falta mesmo. A segunda você fala, pô, mas vai dar falta ali. E ele faz isso o jogo inteiro. E isso é ilustrativo do primeiro gol do Atlético. Porque tem um lance de falta que eu não daria para o São Paulo, mas pela regra é falta. E em seguida tem um lance que eu também não daria para o Atlético Mineiro, mas ele dá. E pela regra tá certo, ele não marcou errado. O Luiz Gustavo bloqueia a passagem do jogador do Atlético. É lance de jogo. Mas na regra tá lá. Então ele deu a falta. Eu, Robson, não daria. Mas ele deu. E ele não contrariou a regra. Lance número 2. Cara, passou a circular, porque isso é uma verdade. Todo mundo quer saber por que é que o lance do segundo gol do Atlético Mineiro do Paulinho não foi reprisado na televisão em seguida. Aliás, ninguém viu depois. A câmera do VAR não mostrou no estádio? Deveria ter mostrado, porque é assim que é hoje. É uma questão de dar satisfação. Ninguém está dizendo que roubou, mas é de dar satisfação para quem está acompanhando o jogo, o torcedor, ter um ponto de vista do lance. Bom, o gol foi checado, como todos são checados, e o VAR chegou à conclusão de que a bola não bateu na mão. Isso é importante nesse lance, porque não tem, nos lances de mão no ataque, é bom lembrar, não tem aquele negócio de intenção. Bateu na mão, o lance está anulado. Bateu, escorregou, acabou, não tem gol. Não tem gol. Muito bem. Então, se o VAR disse que o gol foi legal, é porque ele não tem mão. E não se contesta. Muito bem, mas todo mundo queria ver o tal vídeo. Lá para metade do segundo tempo, começa a circular na internet um vídeo mostrando o lance do gol do Paulinho. Bom, eu não vejo mão nesse vídeo. Para mim, a bola bate na barriga aqui, o lado direito dele. O braço dele tá aqui, ó. E na hora em que a bola bate, o braço dele tá para cá. As pessoas dizem que a bola resvala no braço, bate na barriga e entra. Eu não consigo ver. Aí, o vídeo que está circulando na internet é assim. A câmera extra lenta, imagem muito próxima ao ponto de ficar embaçada e num ângulo só. E eu, juro, eu não consegui ver. Então vamos transportar isso para a checagem. Cara, se você tiver que diminuir a velocidade àquele ponto, ampliar a imagem naquele nível e usar só aquele frame, não tem jogo de futebol. E assim, tem gente por aí que fala que o VAR se mete muito, que tem que deixar o jogo... O VAR é uma porcaria porque o VAR acabou com a dinâmica do jogo de futebol.
E quando questionadas, essas pessoas dizem assim, não, tem coisa que é do jogo, que vai acontecer. Ué, isso aí é do jogo, vai acontecer. Cara, o meu time perdeu, mas eu tenho que ser honesto. Eu não vi. Aí alguém vai me xingar aqui, pô, mas foi. Então, cara, mas esse é o problema. Se eu não vi e você viu, já tem um problema aí. Não existe meia mão. Ou foi ou não foi. Se eu não vi e você viu, a gente pode admitir que lá na cabine do VAR, os caras não viram. Aí só tem uma solução. A ferramenta que foi usada na Euro, aquele sensor da bola, que é o mesmo que pegou aquele pênalti para a Alemanha no jogo contra a Espanha. Aliás, perdão, no jogo da Alemanha contra a Suíça, né? Que porra, foi dado pênalti. A bola que. Eu não daria aquele pênalti nunca. Mas a ferramenta pega um trisco da mão do jogador da Suíça. Se é para usar. Só que aí, olha só que dilema. Os caras que metem o pau na ferramenta meteram pau nesse lance no dia do jogo da Alemanha com a Suíça. Meteram pau, cara. Meteram pau. Agora, hoje eu vi gente dizendo, pô, se usasse a ferramenta da rede, de fato, se usasse a ferramenta da Euro, a bola talvez bata no braço e a gente consiga ver pela ferramenta. Agora, eu tô dizendo, eu vi a imagem, para mim ela tá embaçada, eu não consigo ver ela bater na mão. Então, assim, se só dá para ver com aquela imagem, esquece. É gol, cara. É gol. E eu tenho que não ser hipócrita e admitir isso, porque se amanhã acontecer a favor do São Paulo, eu não vou poder reclamar. Certo? E aí, para fechar a história, no sábado, teve um pênalti que o Bragantino reclamou que eu não daria, do Luiz Gustavo. E o pênalti no Nestor, que foi o segundo gol do São Paulo, contra o Bragantino, eu também não daria. Eu tenho dúvida no lance do Lucas, mas também não sei. Então, esse tipo de erro de arbitragem acontece em todos os jogos. Esses que deixam a dúvida. O VAR surgiu por causa dessa dúvida. Só que aí os caras metem o pau no VAR. Não, porque acabou com a dinâmica do jogo. Então você tem que escolher, amigão. Ou você acha que o jogo tem que manter a sua dinâmica, e aí o gol do Atlético é gol, porque não dá pra ver a porra da mão. Ou a gente vai parar o jogo e ficar 10 minutos olhando para um vídeo embaçado, em velocidade quase zero, com um frame gigantesco. Porque foi o jeito que as pessoas lá na internet conseguiram ver a tal mão. Eu não vi. E para fechar, o lance do Alan Franco. Cara, em defesa do Marcelo de Lima Henrique, de quem eu também não sou fã, ele não deu o vermelho, ele deu o amarelo. Ele entendeu que o amarelo bastava no lance. Porque ele entende que não tem o pé alto, mas o VAR manda olhar. E ele se convence no VAR. E aí, pela regra, tá certo? Se você olhar o lance de novo, o Alan Franco merecia. Não é que ele merecia, a regra diz que ele tem que tomar vermelho. Não tem. Você entendeu? Então não. Você entendeu como em todos esses lances você vai encontrar resposta positiva e resposta negativa? Então não dá para dizer, o São Paulo perdeu por causa da arbitragem. Não perdeu por causa da arbitragem. São Paulo perdeu porque foi pouco inteligente na hora de trazer para seu lado, usar a seu favor, a fraqueza do sistema defensivo do Atlético Mineiro. Foi isso que aconteceu. O Rafael voltou muito bem, porque ainda que ele tenha tomado 2 gols, ele salvou o São Paulo em alguns momentos cruciais, e ele não teve nenhuma culpa no segundo gol do Atlético. Inclusive no primeiro gol, ele também vai na bola certa, ele rebate, só que não tem ninguém no time no rebote. Por isso que eu vou dar nota 7,5 para ele. O Igor Vinícius erra na hora do segundo gol do Atlético Mineiro. E hoje contribuiu pouco para o jogo. Nota 5,5 para ele. A zaga do São Paulo hoje não foi tão bem. O Arboleda leva no máximo um 7, eu acho que ele se confundiu algumas vezes. E o Alan Franco, independentemente da expulsão, ele já não estava bem.
ele estava invertido. Ele pensava em fazer uma coisa e fazia outra o tempo inteiro. Evidentemente que em algumas horas ele acertou, mas na maior parte do tempo hoje ele errou mais do que acertou. Então, e foi expulso, então acho que é uma nota, até pela expulsão, vai ficar com uma nota baixa, um 4 aí para ficar a marca, e não vai jogar semana que vem. O Wellington é um jogador, hoje ele cometeu alguns erros, dá para dar um 6,5 para ele, mas ainda assim, cara, praticamente negociado, não tira o pé, joga sério, não tem o que falar. Luiz Gustavo, pô, o sofrimento que esse cara passou no jogo hoje e ele não ter cometido erros tão absurdos, idiotas, tem que sair com 8. E virou zagueiro, ó, foi bem de novo. O Alisson bem outra vez, dá para dar um 7,5 para ele. Cara, o Lucas, no momento, assim, a gente primeiro tem que lembrar de novo que o São Paulo não foi mal na partida. E não foi muito por causa do Lucas. O Lucas foi o melhor jogador de São Paulo, mesmo perdendo. E dá para dar 8,5 para ele fácil. O Luciano começou perdido, melhorou e depois caiu de produção. 6,5. O Caleri hoje, pouco participativo, virou refém de uma zaga mediana. Nota 5. E o Ferreira é uma coisa curiosa. Para mim, ele é o melhor do time de São Paulo depois do Lucas. Nota 8 para ele. Não vou dar 7,5. Sabe por quê? Porque o Ferreira poderia ter decidido o jogo. E ele errou em 2 lances capitais, onde ele poderia ter concluído melhor. Um era para ele ter chutado direto no gol, ele resolveu cortar e bateu por cima do zagueiro. O outro não era para ele ter dado uma dominadinha a mais, era para ter entrado batendo mais ou menos, como foi naquele jogo do Atlético Paranaense. E o São Paulo perdeu, para mim, a chance ali de ganhar. Não é para. Por isso que eu tô falando, não dá nem para crucificar, ele foi bem no jogo. Mas, cara, passa por ele o fato de São Paulo não ter ganhado, passa por decisões erradas que ele tomou. As alterações hoje foram complicadas e foram um pouco perdidas da minha visão, mas elas acabaram acontecendo assim por causa da expulsão do Alan Franco. O Zubeldia tirou o Ferreira, acho que não precisava ter tirado o Ferreira para colocar o Nestor. Eu entendo o que ele quis fazer, ele quis trancar um pouco mais o meio de campo para não deixar o Atlético com mais espaço com um jogador a menos, só que ele sacrificou a melhor opção que o São Paulo tinha para chegar até o ataque e colocou o Wellington Rato, que não entrou mal na partida, mas acabou sendo vítima também de alguns momentos da decisão errada. Dá para dar um 6 para o Nestor, outro 6 para o Wellington Rato. E no final ele pôs o André Silva no lugar do Caleri. Quando o André Silva entrou, foi aquele momento que o São Paulo começou a dar espaço de novo para o Atlético Mineiro. Então não dá nem para avaliar. Pela disposição, dá para dar um 6 para ele aí. E só. Enfim, fica na conta da falta de inteligência, o que a gente lamenta, apesar de uma vitória que está na conta, de uma derrota que está na conta, é que os times que estão junto com o São Paulo foram bem hoje, né, nessa rodada. Então o Bahia ganhou ontem, puta vitória importante fora, o Botafogo ganhou de novo, o Flamengo perdeu. Então ficou todo mundo meio embolado, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro se aproximou. É assim, tá todo mundo muito perto ali. Não dá para chamar de tragédia, não é tragédia. Tá todo mundo muito perto. A questão é que um pequeno vacilo provoca esse risco de você sair dali. O Flamengo era líder, ele perdeu um jogo hoje. O Flamengo empatou um jogo na rodada passada, perdeu um hoje. O Flamengo que vinha de vitória atrás de vitória, era o líder do campeonato, vai terminar a rodada em terceiro. São esses ossos aí do esporte. Tá? Então é isso. Por esse vídeo é isso, um pouco mais de paciência. E vamos lá. A próxima é contra o Grêmio, é outro cadáver. São Paulo não pode ressuscitar mais um. Até mais, gente. Valeu.